Olá, queridos amigos, pastora Mônica Terrigno, estamos iniciando mais um programa O Gente da Gente. E o Gente da Gente de hoje tem por finalidade trazer mais um dos personagens da Bíblia Sagrada. Mas vocês que nos acompanham sabem que não sou eu quem revela o nosso personagem de hoje. Isso aí eu deixo para os meus colegas de trabalho. Então, vamos prosseguindo. Quem é o nosso personagem de hoje? Acompanhe comigo. Eu vivia nas sombras e no topo do meu orgulho. Eu sou o chefe dos publicanos de Jericó, homem rico aos olhos do mundo, mas miserável por dentro. Eu passei a vida cobrando impostos e acumulando o desprezo do meu próprio povo. Mas naquele dia, algo mudou dentro de mim. Quando soube que ele passaria por aqui, a multidão me sufocou e a minha estatura não me permitiu vê-lo. Não me importei com o que iam dizer, esqueci a minha posição e subi naquela figueira brava apenas para tentar vislumbrar o seu rosto. O que eu não esperava era que ele pararia. Ele olhou para cima no meio de tantos e me chamou pelo nome. Ele me disse para descer depressa porque hoje ele precisava pousar na minha casa. Naquele instante, sob o seu olhar, toda a armadura que construí virou pó. Aos que me criticam e murmuram, dizendo que ele se hospedou com um pecador, eu respondo com os meus atos. Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres e se em alguma coisa extorquir alguém, eu devolvo 4 vezes mais. A salvação entrou na minha vida hoje, porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Prazer, eu sou Zaqueu. Bom, o nosso personagem de hoje é Zaqueu. Isso, aquele conhecidíssimo da Bíblia Sagrada, de Lucas, né? Capítulo 19, que aliás eu vou fazer a leitura aqui do 1 ao 10. A gente vai, destrinchar esses versículos falando um pouco sobre esse homem, cobrador de impostos, indevido, mas que as pessoas, no decorrer dos anos de Zaqueu, puderam observar o quanto de mudança que aconteceu na vida daquele cara, daquele homem, Zaqueu foi transformado quando Jesus entra na casa dele, quando Jesus então faz uma visita até a casa de Zaqueu, e a gente pode observar que não é diferente o que acontece em nossas vidas também nos dias de hoje. A pessoa ela pode estar numa vida errada, ela pode estar com uma vida meio embaraçada, meio que enrolada, pode estar vivendo de uma forma promíscua, talvez, vivendo de uma forma, talvez que ela mesma sabe, olha, aquilo é errado, mas eu estou nessa vida. Mas quando Jesus visita a casa dessa pessoa, eu digo a casa da pessoa, mas principalmente a nossa casa espiritual, a física, a espiritual, quando ele entra, a vitória é certa. A transformação, a restauração, a mudança, ela realmente acontece. Não foi diferente na vida deste homem, mas antes dele conhecer Jesus, ele passou um processo. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Zaqueu. Aqui em Lucas 19, capítulo 19, verso 1, vai dizer assim, preste atenção. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Opa! Coisa boa isso, Porque apesar de tudo isso, ele era um homem que estava procurando ver quem era Jesus. Olha, é muito bom porque eu preciso ressaltar essa questão, porque às vezes a pessoa fala assim, é rico, não precisa de Deus. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós precisamos da presença do Senhor, porque é rico, talvez rico em dinheiro, mas talvez pobre de espírito. E nós precisamos, Nós precisamos chegar perto de Deus. Quantas pessoas endinheiradas já falaram, muitas delas, eu sou uma pessoa que eu tenho um vazio dentro de mim muito grande. Eu tenho dinheiro, eu tenho carro de luxo, eu tenho uma casa boa, eu tenho uma família abençoada, mas falta Jesus. Talvez é o que tenha acontecido, mas Ele está aqui no nosso meio, no meio de nós, para nos dar a oportunidade de, assim como Ele entrou na casa de Zaqueu, entrar na sua casa também.
E assim vai dizendo, ressaltando a Bíblia Sagrada, que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia. E por que não podia, pastora? Por causa da sua estatura, né? Ele tinha ali uma multidão que o impedia, era muito baixo. E aí pensa que como é que daria para ver Jesus da estatura que Zaqueu tinha, né? E também a multidão que não o deixava ver Jesus. Ele então pensa, peraí, eu sou inteligente. Eu vou subir no sicômoro, eu vou subir numa árvore, e a Bíblia diz que ele então sobe nessa árvore, apesar dele ser de uma estatura pequena, baixa, ele sobe então nesse sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar Jesus. Se esforçou para ver Jesus, queria uma mudança de vida. Toda pessoa que ela naquele momento, né? Muitas das vezes que ela passa lá no interior dela, que ela sente essa falta de Jesus, que ela pensa, não, eu quero ver Jesus, é porque está faltando Jesus. Se ela quer ver talvez um animal, ela vai ao zoológico. Se ela quer ver talvez uma vitrine, ela vai a um shopping, mas ele queria ver Jesus. E se ele queria ver Jesus é porque havia uma lacuna, havia um vazio na vida daquele homem. Porque não basta ter dinheiro, precisamos de Jesus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É necessário que a gente venha buscar a presença dele. É necessário que a gente venha obter essa presença para ter uma paz interior, a paz que excede todo entendimento, que o mundo não pode nos dar, somente ele pode nos favorecer e nos trazer dessa paz. Certamente faltava alguma coisa. Você há de convir comigo que na medida do possível, né? Vamos dizer que ele tinha de tudo, né? Tudo mesmo, mas tudo, ele era rico, muito rico, mas porque desejava ver Jesus. Talvez é o que tem faltado na sua vida. Pastor, eu tenho muitas coisas, mas uma coisa me falta, é a presença do Senhor. Eu não tenho tido paz de espírito, eu não tenho tido, às vezes, aquela tranquilidade, o meu emocional anda abalado, estou sendo talvez bombardeado mentalmente, psicologicamente. Não está na hora de você se dar uma oportunidade, não é verdade? Está na hora de você parar um pouquinho, refletir, peraí, o dinheiro realmente não é tudo e muitas das vezes não sabendo utilizá-lo se tornaria a raiz de todos os males, né? Como diz a palavra do nosso Deus. Então, há uma necessidade de você também se esforçar para ver Jesus. A multidão não atrapalhou Zaqueu, porque logo ele pensou, peraí, vou subir numa árvore, vou subir num sicômoro e ali eu vou avistar Jesus. E não foi diferente. Ele se esforçou para ver quem era Jesus, se esforçou para ver Jesus passando ali. E olha, foi bênção, o resultado foi muito bom, muito positivo. A Bíblia diz que então, verso 4, então correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Essa era a proposta, eu quero ver Jesus, porque por ali havia de passar. Ele sabia que o Jesus havia de passar por ali, então ele se esforça para vê-lo. Versículo 5, quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ah, que coisa mais linda. Pastora, quem é que falou para Jesus que Zaqueu estava naquele sicômoro? Porque ele olha para cima. Quem é que fez olhar para cima? Jesus, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele já tinha entendido tudo. Ele sabia aonde Zaqueu estava. E ele olhou então para cima e avistou Zaqueu. Como aqui, né? Estou em volta de árvores, né? Num lugar muito maravilhoso. E é desse jeito que ele fez, ó. Olhou para cima e viu Zaqueu e pediu, desce depressa. E com a mesma intensidade que Zaqueu subiu, eu creio que Zaqueu desceu. Queridos, com a mesma intensidade que você se posiciona para ver Jesus, desce depressa, porque ele quer fazer uma transformação a começar na sua casa. Quando ele fala, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Olha, pensa comigo, ele falou da casa de Zaqueu. Ele poderia ter falado, ei Zaqueu, desce depressa, porque eu preciso falar contigo. Ele não fez isso. Ele falou, olha, desce porque me convém pousar na tua casa. Jesus quer pousar na tua casa. Ele quer habitar na tua casa. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer fazer morada na tua casa. Casa esta hoje, que é a espiritual. É aqui, ó, coração.
É aqui que Ele quer fazer morada. É aqui que Ele quer habitar. É por aqui que Ele quer começar toda a obra redentora dele. Nós vamos falar mais sobre esse personagem, Zaqueu, daqui a pouquinho, porque agora nós vamos um break e logo já estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa. Você que está chegando agora. Poxa, pastora, acabei de chegar na minha casa e olha, estou me deparando com esse programa O Gente da Gente. Pois é, você não conhecia o programa? Então já vou fazer até um comentário, ó, lá no YouTube. Coloque lá, né, @programa Gente da Gente, e você vai ter uma playlist com muitos personagens já gravados da Bíblia Sagrada, porque esse é o nosso conteúdo. Mostrar para você um trechinho, né, um pouquinho do personagem, né, que estamos abordando no dia de hoje. E olha, hoje estamos falando sobre o Zaqueu, aquele cobrador de impostos indevido, né? E que as pessoas ficavam meio chateadas com o Zaqueu, mas ele foi um homem muito generoso, porque quando ele conhece a Jesus, que ele se permite, né, conhecer Jesus, que Jesus visita a casa dele, logo ele tem um encontro com o Senhor e a vida dele é transformada, é restaurada. E ele chega até a falar para Jesus, olha, se alguma coisa eu tenho defraudado, eu posso restituir. Eu dou tudo quadruplicadamente, eu posso fazer a minha parte, porque essa é a realidade, né? Quando a gente vem para Jesus, a gente olha para dentro da gente e vai percebendo muitos erros, muitas falhas que a gente não via, achava isso muito normal. Ah, normal beber, normal fumar, normal xingar, normal mentir. E depois a gente vai se reparando, vai falando, puxa, quanto que eu errei, né? Quanto que eu precisava ter Jesus dentro de mim, na minha vida, no meu coração e principalmente na minha casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Eu terminei o primeiro bloco dizendo que Ele quer entrar na tua casa. Ele quer visitar a tua mente, o teu coração. Ele quer visitar toda a tua família. Ele quer fazer morada em você. É isso mesmo, porque quando Ele chega para transformar. Ele então, a Bíblia relata que Ele se esforça para ver Jesus, porque sabia que Jesus estava passando por ali, né, naquele local. E Ele então, né, sobe num sicômoro. Mas Jesus estava naquela reunião e Ele olha para o alto e fala, ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Fato é que, né, quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, tudo é transformado, tudo é restaurado. E a gente continua aqui nessa mensagem, estou em Lucas capítulo 19, versículo de número agora 4, né, vamos dando sequência aqui. Então, correndo adiante, ele sobe a um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque por ali havia de passar. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Olha, é hoje que Ele quer ficar na tua casa. É hoje. Você que está nos assistindo agora, o seu dia de vitória é hoje. Hoje Ele quer entrar, hoje Ele quer ser realmente... né? Que você dê aquele bem-vindo. Seja bem-vindo, Jesus pode entrar hoje. E Ele vai realmente entrar porque foi convidado e uma vez que Ele foi convidado, Ele entra mesmo e faz aquilo que precisa ser feito. Versículo de número 6, Ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Por que isso, pastor, a toda pressa? Porque Jesus pediu, né? Olhou para o alto, ô Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Da mesma proporção, com a mesma força, com o mesmo ímpeto que Zaqueu sobe, Jesus pede para ele descer depressa. Você tem que se apressar. Desce depressa. Ele quer visitar teu imóvel. Desce depressa. Ele quer visitar teu ambiente, tua casa, tua família, teu coração. Ele quer fazer essa visita hoje. Versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador? Ora, mas isso é os críticos, né? Quantas pessoas não acreditam na transformação, na redenção
Mas imagina, aquele ali era do presídio de Água Santa, agora está aí, ó, todo de gravatinha, agora diz que é pastor, mas Deus transforma. Deus transforma água em vinho, maldições em bênçãos. Deus, ele ata a ferida, né? Ele abre, mas ele também liga. Ele faz a obra redentora necessária nas nossas vidas, porque ele nos conhece por dentro e por fora. Aliás, somos propriedade peculiar, particular de Jesus, e o que ele tiver para realizar na sua vida e na minha vida, ele vai realizar. E não vai ter empecilhos nem impedimento. Por quê? Porque assim como Zaqueu quis recebê-lo, Jesus também quis entrar na casa dele. Desce depressa, porque eu vou entrar na tua casa hoje. E entrou, viu? Continuando aqui, versículo de número 8. Entre metes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens? E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele reconheceu os erros dele. Olha, Senhor, eu sei que naquele tempo que eu estava, sem a tua presença, que eu não via, que eu não queria saber do Senhor, estava com o rosto mais para lá virado, não olhava para o Senhor, realmente eu sabia que eu sei que eu fazia tudo de errado. Agora não, agora eu quero fazer tudo corretamente. Então, se em alguma coisa eu tenho defraudado ao Senhor, que então eu possa restituir tudo quadruplicadamente, 4 vezes mais. Ele reparou o erro dele. Isso é importante. Você, quando tiver encontro com Jesus, repare os seus erros. Não fique passando, panos quentes, nem tapando os seus olhos. Não, repare, se arrependa, reconheça, volte, a fazer a coisa como deve ser, porque você sabe hoje o que é errado e o que é correto, o que é certo, ser feito, e faça tudo corretamente. O Espírito do Senhor vai te honrar. Bom, eu queria chamar agora, como é que seria um Zaqueu nos dias atuais, nos dias de hoje? Acompanhe comigo. O reflexo no vidro fumê do meu carro de luxo não mente, mas o vazio aqui dentro é o que mais me incomoda. Sou o cara que todos odeiam em segredo, o cobrador que as pessoas evitam olhar nos olhos. Tenho o patrimônio, a cobertura e a conta bancária feita de esquemas. Mas toda essa altura que o dinheiro me deu não me deixa enxergar o que realmente importa. Eu não sou bem-vindo em lugar nenhum. Sou o traidor que subiu explorando o próprio povo. Quando ouvi que aquele mestre estava passando, a curiosidade foi maior que a vergonha. Eu sempre fui pequeno aos olhos da sociedade, então eu corri, deixei o orgulho de lado e subi em uma árvore no meio da avenida só para ver ele passar. Eu achei que seria apenas um espectador e voltaria para minha solidão duradoura. Mas ele parou o trânsito, olhou para cima e chamou meu nome. Não me deu um sermão, ele me pediu um jantar. Como um homem santo aceita entrar no apartamento de um corrupto. Eu saí dali direto para uma nova vida. O sistema que diz que eu sou vilão, mas ele me tratou como um filho perdido. Agora, metade de tudo que eu tenho vai para quem eu prejudiquei. E eu vou devolver 4 vezes mais o que eu tirei. Eu busquei um rosto e encontrei o meu destino. A escada do sucesso era curta demais, mas o braço dele me levou para o lugar mais alto que eu já estive. Eu sou o Zaqueu nos dias de hoje. Bom, agora, vocês vão tirando as conclusões de vocês. Olha, eu tenho uma palavra efeito para você. O verdadeiro encontro com Cristo produz transformação. Não foi diferente com Zaqueu, não será diferente com você que me assiste agora. Pastor, o que a senhora quer dizer? Que há um lugar de transformação, há um lugar de renovo, de mudanças, de transformação genuína. Da água para o vinho, você pode se tornar uma pessoa completamente realizada, porque Jesus, ele é a plenitude. É aquilo que nos completa, é aquilo que realmente entra para fazer toda a diferença. Não foi diferente com esse homem, não será diferente contigo. Aqui no verso 9 vai dizer: então Jesus disse para Zaqueu, quando ele falou,
que devolveria tudo de forma quadruplicadamente, 4 vezes mais, o Senhor respondeu algo para Zaqueu. Olha a resposta de Jesus. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Quando você olha para os seus erros querendo reparar, né? Olha só que bacana. Há lugar de salvação também para a tua vida. Há lugar de transformação. Pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha, fique com essa mensagem. Ele veio salvar e buscar o perdido. Se encontra perdido? Ele está te buscando. Ele veio para te salvar. Fique com essa palavra no seu coração. Vou ficando por aqui. Meu forte abraço. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.